Estou aqui com o incomparável pastor Troy Brewer. É um prazer tê-lo aqui. Sou muito grato por ver onde o Senhor conduzirá essa conversa hoje. E, sinceramente, como podemos dar glória a Jesus da maneira que ele nos conduzir. Então, muito obrigado por estar aqui, Troy. Cliff Bull, obrigado, cara. Obrigado. É isso aí, cara. Vamos fazer alguma coisa. Mesmo que esteja errado. Tudo vai glorificar o Senhor. Então, vamos lá. Eu adoro isso. Bem, eu só queria começar primeiro pedindo pra você contar um pouco sobre você pra quem estiver assistindo, certo? Talvez eu peça pra você voltar mais um pouco, resumir seu testemunho, contar como conheceu Cristo e como isso influenciou sua trajetória até aqui. Sei que você atua bastante no ministério. Então, só fala um pouco sobre isso pra começar. Sim, muito antes de pastorear uma igreja, resgatar crianças ou lutar contra cartéis, antes de nos envolvermos com tudo isso. Eu era apenas um músico e tocava em 5 bandas diferentes. Meu pai era músico profissional e eu tocava em 5 bandas. O ano era 1986. Me formei no ensino médio no ano anterior e fui para Hot Springs, Arkansas, porque tinha interesse em uma garota que estava se formando em uma pequena escola cristã após ter problemas e não poder frequentar a escola pública. E enquanto eu estava lá, eles enviaram uma pregadora, o que eu achei eu simplesmente achei ridículo. Eu pensei, esses caipiras do Arkansas, cara, eles têm mulheres pregadoras aqui. Aposto que são todos primos, sabe? E eu só estava sendo horrível. E ela veio e me apontou e disse, o poder do Espírito Santo está te alcançando agora e sua vida está mudando a partir deste momento. E foi literalmente daquele momento até este momento. E foi literalmente, sabe, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Foi Jesus quem interveio. Eu fui salvo. Eu fui cheio do Espírito Santo. Eu nem sabia o que era nada disso. Eu não conhecia uma única passagem da Bíblia. Eu não conhecia um único cristão. Eu não conhecia nenhum cristão. E eu saí de lá transformado, sabendo que eu fazia parte do corpo do Rei Jesus e que eu precisava descobrir como usar essa coisa chamada Bíblia. E eu larguei todas as minhas bandas. Ouvi falar de uma banda de rock cristã que fechou com uma equipe de empresariamento, estava prestes a decolar e precisava de vocalista e guitarrista. Fui e me juntei àqueles caras. Na sexta seguinte, estava diante de 3.000 pessoas. Fui salvo numa sexta-feira. Na sexta-feira seguinte, estava na Universidade Oral Roberts, diante de 3.000 pessoas dando meu testemunho. Desde então, estou em ministério integral. Louvado seja o Senhor. Tive um encontro radical com Ele. E realmente minha caminhada tende a ser como tem sido. Houve muitos momentos marcantes, inclusive naquele mesmo fim de semana, quando conheci a garota que acabaria sendo minha esposa. Quando a vi, o Senhor disse, essa é sua esposa. Nem consegui falar com ela por 24 horas. Só a vi e disse para o cara ao lado, que nem conhecia. E eu só disse, ei cara, quem é aquela? Quem é aquela garota ali no palco? Quem é? E ele disse, o nome dela é Leana. E eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou pegá-la, colocar no meu ombro e vou levá-la embora para casar com ela. É isso que eu vou fazer. E eu não fazia ideia de que aquele era o namorado da Leana. Eu não tinha a menor noção. Ele ficou bravo, reuniu alguns caras e disse, você não pode falar das nossas mulheres? Respondi que não disse nada desrespeitoso, só falei que ia levá-la e casar com ela. Falei ainda, irmão, a gente vai ser amigo, você vai gostar de mim. Todo mundo gosta de mim e a gente vai se dar muito bem. E eu vou estar com você quando ela te largar por mim, porque eu vou estar lá por você, cara. De verdade. Mas eu vou pegá-la, colocar no meu ombro e vou levá-la embora pra casar com ela. E eles não estavam rindo. E eu disse, aposto $5 que eu caso com ela. Então, 4 anos depois, 3 anos e meio depois, no dia do nosso casamento, ele me deu uma nota de $5 bem na frente dela. É incrível. Simplesmente incrível. Eu consegui, cara, eu consegui. Sim, ele disse isso. Contei a ele naquela noite quando ela veio ver o namorado após se formar no ensino médio. Ele me apresentou e falou, você precisa conhecer seu futuro marido. E foi algo muito profético. E agora estamos casados há 36 anos, temos 4 filhos e 8 netos. E como nós resgatamos crianças, temos mais de 900 crianças que pediram para ter nosso sobrenome. Então nós temos mais de 900 crianças que realmente têm o nosso nome. Temos muitas crianças pelo mundo. Tem sido uma jornada louca, cara. Isso é incrível. Quero que você fale sobre isso, pois sei que resgatar crianças é uma parte importante do seu trabalho. Sei um pouco sobre isso. Eu ouvi um pouco sobre o que você faz, mas gostaria de saber mais sobre isso porque acho que as crianças são a coisa mais preciosa deste mundo. Eu acho que podemos cuidar disso, que temos a oportunidade de proteger e há tanta maldade tentando roubar isso. Ao observar o plano de Satanás para destruir casamentos e o esquema do aborto, vemos como tudo isso tem as crianças como alvo, tentando destruí-las. As escrituras dizem que, se ensinarmos nossos filhos no caminho certo, eles não se desviarão dele quando crescerem.
E isso, para mim, é um dos versículos-chave da minha vida, pois é fundamental o que começamos a incutir em nossos filhos desde cedo. Sempre sinto que o inimigo ataca as crianças desde cedo e nos ataca desde cedo também, tentando impedir que isso aconteça. Então eu só quero que você fale sobre isso, porque, obviamente, é um ministério incrível, mas eu realmente acho que as crianças são de enorme importância, proteger as crianças, ajudar as crianças, deixar as crianças viverem, tudo o que pudermos fazer nesse sentido. Então fale sobre isso. Parabéns por ser um bom pai, Cliff Bull. Acho que isso é uma das maiores conquistas. Uma das maiores. Eu nem diria que sou um bom dançarino. Aposto que é sim. Aposto que é sim, cara. Aposto que é sim. Sabe, cara, eu não tenho um único amigo que não seja um pai incrível, nenhum só amigo. Todos os meus amigos, e de novo, agora estamos todos velhos. Você é jovem, sabe? Eu tenho meias mais velhas que você, cara. Provavelmente estou usando elas agora, mas ser um bom pai é realmente uma jornada. E quero dizer, é um dos maiores elogios que eu acho que posso dar a alguém. Cara, você é uma mãe incrível ou você é um pai incrível. Então eu te abençoo nessa sua jornada, amigo. E cara, você vai mandar muito bem. Eu te prometo, cara. Você vai. Você vai arrasar. E seus filhos também vão chegar a uma certa idade. Se eu puder falar sobre isso por um minuto, minha filha mais velha tem 39 anos e meus caçulas gêmeos são meus filhos biológicos. Eles têm 32 ou 33 anos, não lembro, sou velho. Espírito de Joe Biden, repreendo em nome de Jesus. Enfim, às vezes eu simplesmente me perco. Agora eu tropeço e caio nas escadas. Então eu tive que repreender o espírito de Joe Biden. Mas dito isso, meus filhos chegaram a um ponto em que eu realmente posso ir até eles. Às vezes eu me arrependo muito, cara. Eu não lidei bem com isso, cara. Quando você estava na 5ª série ou na 3ª série, eu lidei com isso errado. E tipo, poxa. E eu realmente, porque agora somos todos amigos, né? Seus filhos vão crescer e você poderá ser um grande amigo deles. Isso é lindo. Você diz, lembra disso? Eles respondem, lembro. Você pede desculpa por não ter lidado bem com aquilo. Eles dizem, tudo bem, pai. Mas você diz, não, não está tudo bem. Quero que me perdoe. Mas quero que saiba que eu tinha 22 anos. Eu tinha 24 anos, e você teve seus filhos mais tarde na vida do que eu tive os meus. E assim, seus filhos não só vão te amar e respeitar, mas também vão aprender a amar e respeitar o seu processo de aprendizado e a sua jornada, assim como você sempre teve que respeitá-los. E eu quero te dar muita esperança nisso, cara. Vai ser incrível. Obrigado. Cliff Buell. Há uma clara mudança em várias dinâmicas, inclusive na dinâmica relacional, mas espero ver como fica meu relacionamento com meus pais. É um pouco diferente. Meus pais não são, eu diria, tão fortes na fé. Então, o relacionamento é um pouco diferente nesse sentido, mas ainda assim mudou de uma forma boa, de poder ter conversas diferentes com eles, que eu também espero ter com meus filhos quando eles chegarem nessas idades. É muito legal. É realmente incrível, de verdade. Tudo bem. Então você quer saber como começamos a combater o tráfico humano e todas essas coisas, né? Pois é, porque com certeza não era a minha intenção, sabe? Assim como você está fazendo o que faz agora. Tenho certeza que também não era. Tenho certeza que você não tinha esse plano estratégico. Eu pessoalmente nem estava nas redes sociais. Também sou assim, cara, quando o assunto é resgatar crianças. Já resgatamos mais de 11 mil crianças do tráfico humano. E você sabe, temos mais de 4.500 crianças que estão sob nossos cuidados agora. E você sabe, é uma verdadeira montanha-russa, cara. Mas é isso, e é muita coisa. Quero dizer, é muita coisa. Então começamos, cara, há cerca de 30 anos eu tenho um talento para construir bancos de alimentos. E então, eu achava que seria, eu achava que o único ministério que eu faria seria o ministério de música. E que eu seria músico em tempo integral por toda a minha vida. Começamos a construir bancos de alimentos e acabei me conectando com Pat Robertson do Clube 700 na época. E ele me abençoou com milhões e milhões de quilos de comida. Ele confiava em mim. Ele gostava de como eu fazia as ações evangelísticas. Ele dizia, jovem, você é incrível. Cara, eu era um caipira. Aquele cara não tinha motivo nenhum pra gostar de mim. E ele é um homem tão bom. Ele ofereceu milhões de quilos de comida por ano e disse, confio em você, Troy. Construa os bancos de alimentos e te darei a comida. Fizemos isso e montamos nosso banco de alimentos aqui, Cliff. E ainda está funcionando até hoje, depois de 35 anos. E nós, na semana passada, no último sábado, alimentamos 4.000 pessoas só no sábado. E distribuímos 45 toneladas de comida todo sábado. Temos salvações, sinais, milagres e maravilhas, coisas legais, né? Bem, eu estava construindo um lá na Costa Rica. E onde a gente construía essas coisas era em lixões. E então, perto de um lixão onde as pessoas vivem, onde as pessoas vasculham a sujeira em busca de qualquer coisa de valor. Nós optamos por ser estratégicos e construir bancos de alimentos e igrejas lá. Sempre há duas coisas em um lixão nesses países do terceiro mundo.
Existem famílias que devem dinheiro ao cartel, que literalmente estão vasculhando os lixões e tendo bebês dentro do lixão, e suas famílias nunca podem sair porque devem dinheiro para alguém. A segunda coisa é que sempre há um bordel bem ao lado do lixão, onde eles mandam as famílias colocarem suas filhas e filhos nesses bordéis. Cara, sua esposa é até bonita. Sabe de uma coisa? Vamos levá-la e ela pode pagar sua dívida trabalhando. E eles nunca conseguem pagar a dívida. Nunca conseguem. Então eles simplesmente ficam escravizados e é um verdadeiro festival de horrores. Bem, eu ainda era bem ingênuo em relação a essas coisas e tudo isso aconteceu naquele dia. Estávamos lá para sermos felizes, levar comida e falar de Jesus às pessoas. Esse era nosso propósito. E no meio disso, uma senhora se aproximou de mim com duas crianças refugiadas nicaragüenses, por volta de 9, 10 anos de idade. Acredito que tinham 9 anos. Pequenininhas, magrinhas, passando fome. Ela segurava as duas e falava comigo em espanhol. Eu entendia só uma de cada 20 palavras. Finalmente entendi o que ela estava dizendo, e ela queria que eu comprasse aquelas duas criancinhas. Ela disse, você pode fazer um filme, estou olhando para essas duas menininhas, parecem pequenos hobbits, são magrinhas. E eu estava olhando para ele e entendi o que ela estava dizendo. Eu olhei de volta para ele e o horror de tudo aquilo me atingiu. Foi como se alguém tivesse me dado uma martelada na cabeça. Eu não conseguia me mexer. Queria correr e gritar como se minha cabeça pegasse fogo. E enquanto eu estava ali parado tentando processar o que estava acontecendo, o Espírito do Senhor veio sobre mim e simplesmente eu fiquei calmo. Eu sabia exatamente o que dizer. Eu sabia exatamente o que fazer. Eu não estava preparado para isso. E eu simplesmente falei, sim, eu compro. Quanto você quer? E ela disse, $120. Eu coloquei a mão no bolso de trás e eu tinha exatamente $121. $121. Era isso, exatamente. 120. E eu estava certinho, até a nota de $1. E aí ela falou, você quer entrar na nossa cabana? E eu disse, não, eu vou levá-los comigo. Eu só vou levá-los comigo. E ela disse, tudo bem, e vou te falar, Cliff, ela não se importou. Ela não se importava se eu matasse aquelas crianças que estavam doentes, abusadas e traumatizadas. Peguei eles pela mão, atravessei o lixão me perguntando o que havia acontecido e os levei até minha esposa. Falei, olha o que comprei. Ficamos surpresos e passamos o dia com as duas meninas. Eu entrei em contato com um amigo meu que estava trabalhando comigo para construir aquele banco de alimentos que tinha tipo um orfanato, tinha um lugar onde órfãos moravam. E nós o levamos a um médico, depois comemos com ele, deixamos o médico examiná-lo. Foi a primeira vez que eu vi sobre uma criança de 9 anos com DST e coisas assim. E nós ficamos maravilhados com tudo aquilo. Bem, aquelas menininhas nós cuidamos delas e começamos a apoiá-las e a cuidar delas. Começamos a visitá-las. Hoje, aquelas menininhas estão na casa dos 40 anos. E você sabe, elas têm seus próprios filhos, né? Sabe? E tudo mais. Bem, depois disso, eu estava no Monte de Matamoros, no México. Estávamos construindo um banco de alimentos perto do lixão, um lixão enorme no Monte de Matamoros, e estávamos alimentando as pessoas. E uma senhora eu simplesmente comecei a olhar. Descobri que há o chamado turismo sexual, onde homens brancos de meia idade viajam pelo mundo para abusar de crianças, sendo a maioria americanos. E eu simplesmente pensei, aposto que alguém me venderia uma criança neste lugar. Aposto que venderiam. Olhei e vi um garotinho com um homem com a mão em seu ombro me encarando. Fui até lá e disse, ei, que pasa? Comecei a puxar papo com ele e perguntei quem era. Então conversamos. Não lembro quanto ele queria pela segunda criança que resgatamos, mas sei que não tinha dinheiro suficiente. Precisei voltar, pedir mais dinheiro emprestado a amigos e retornar para comprar o garotinho. Comprei aquele garotinho e tivemos que criá-lo. Assim começamos a resgatar crianças apenas comprando-as. Não ficamos satisfeitos com as casas onde colocamos as crianças, então decidimos construir as nossas próprias. E então, onde construímos nossas próprias casas, não havia água potável. Então tivemos que construir poços de água. E depois tivemos que construir escolas. E assim foi indo, sem parar. E então eu decidi que precisava das minhas próprias equipes de segurança. Foi assim que comecei. Às vezes era assim, Cliff. Se você fosse meu amigo há 20 anos, você teria que hipotecar sua casa. Hipotecamos nossas casas várias vezes para levar dinheiro vivo pelo mundo todo e enviar um grupo de reconhecimento para lá, formados por amigos do ensino médio que agora amam o Senhor. Eles entravam no bordel, iam até o bar e pediam uma bebida. E muitas vezes eu também fazia isso. Sentávamos, bebíamos e conversávamos. A gente falava com todos e perguntava, vocês têm alguma criança? E assim descobríamos.
Eles respondiam sim. Eu perguntava quanto custaria levar amigos se conseguíssemos um quarto especial. Descobrimos o valor e combinávamos de voltar em uma semana. Voltávamos para casa. Eu retornava da Índia. Eu voltava do Nepal, voltava de Uganda, voltava de todos esses lugares. Eu voltava para casa e arrecadava um monte de dinheiro e eu literalmente chegava nos meus amigos e dizia: vai lá e faz um empréstimo na sua casa agora. Eu vi essas crianças, eu preciso resgatar essas crianças. E eu estava quebrado, cara. Eu era pobre. Minha esposa e eu hipotecamos nossa casa 7 vezes para conseguir dinheiro e resgatar crianças. E foi assim que fizemos, cara, por anos e anos. E então começamos a criar aquelas crianças. E então, eventualmente conseguimos. Eventualmente começamos a obter licenças para armas e licenças para equipes de segurança ao redor do mundo, em diferentes países, e começamos a contratar caras do SEAL Team 6 e esse tipo de coisa. E agora já resgatamos 11 mil crianças graças a Deus. Sim, é totalmente obra de Deus. Honestamente, não posso ficar com o mérito disso. Eu não tinha nenhum plano. Não sei como não fui morto. Sinceramente, não sei como não acabei causando a morte da minha família. Eu não sei. Quero dizer, eu levava minha esposa e meus filhos nessas coisas. A gente ia para o lixão, ou seja lá onde fosse. Já vi apontarem metralhadoras para minha esposa. Já vi apontarem metralhadoras para meus filhos quando eram pequenos. Fui sequestrado com meu filho de 16 anos na Índia. Ele estava comigo quando aconteceu. Fomos imprudentes e não recomendo isso. Não recomendo que façam o que fizemos. Só o Senhor mesmo. Recomendo que todos participem do que fazemos agora. Mas foi simplesmente maravilhoso. Eu não sei. Cara, bem, graças a Deus por isso, porque, tipo, 1.100 crianças não é pouca coisa. E, sabe, graças a Deus que ele te colocou lá pra uma missão e te enviou pra outra. Cara, eu não sei. Essa história pra mim é simplesmente incrível. Tipo, é de partir o coração de um lado. É saber que isso ainda está acontecendo. Essas pessoas ainda são tratadas assim. Eles não têm respeito pela vida. Eles não se importam com essas crianças. É tão demoníaco, é tão maligno. Mas graças a Deus que, sabe, nem tudo está perdido. O Senhor ainda está agindo, Ele ainda está enviando pessoas. Quero agradecer pela sua obediência e compromisso. Você mencionou que as pessoas deveriam se envolver. Como elas podem participar do que você faz hoje? Bem, se eu puder ir direto ao ponto e dizer, sabe, custa milhões de dólares por ano para cuidar de todas essas crianças e financiar todas as nossas equipes de resgate. E quero dizer, eu não sou um cara que tem milhões de dólares. Eu sou um cara que tem parceiros que nos dão milhões de dólares e nos confiam isso. E quero dizer, o Senhor basicamente me transformou em um arrecadador de fundos glorificado. E eu disse a Deus, eu nunca serei um arrecadador de fundos. Eu não sou um arrecadador de fundos. Arrume outra pessoa para fazer isso. Então, mas honestamente, cara, a única razão pela qual temos 4.500 crianças sob nossos cuidados e não 45 mil crianças é a parceria. Não é por não sabermos onde ou como resgatá-las ou criá-las, mas porque isso exige muito. Quero dizer, você sabe quanto custa criar filhos. Imagine ter 11 mil, sabe? E 11 mil que têm necessidades muito especiais que passaram por certas coisas. E sabe, nós acabamos de resgatar uma criança de 5 anos, uma de 11 anos e uma de 10 anos na semana passada. E todos eles, sabe, estão envolvidos em coisas nefastas. Quero dizer, coisas inacreditáveis, indescritíveis. E também, uma das crianças, sabe, como a de 10 anos, é mundialmente famosa na Dark Web e ela tem mais de 2 milhões de visualizações. Ela tem 10 anos. Precisamos acabar com isso e nos opor. Se o corpo de Jesus não agir, ninguém fará. Os muçulmanos do mundo não vão se unir para isso. As faculdades do mundo, as universidades do mundo, os acadêmicos, eles não vão se unir para isso. As Nações Unidas não vão fazer isso. Hollywood não vai fazer isso. Os governos do mundo não vão parar isso. Tem que ser o corpo de Jesus, Cliff. E o que eu descobri é que se nós não nos levantarmos e fizermos isso, cara, não tem mais ninguém vindo. Não tem mesmo. Então, se as pessoas simplesmente pesquisarem sobre isso, acessarem troybrewer.com e olharem como querem apoiar, já é um começo. E muitas pessoas, na verdade, nós levamos para os nossos centros de resgate ao redor do mundo para conhecer nossas crianças. E isso pode ser algo interessante. E as pessoas têm, sabe, cara, você precisa ir comigo um dia desses. Vai comigo. Vai comigo pro México. Vai comigo pra Belize. Vai comigo pra Amazônia. Vai comigo pra onde for. E deixa eu te mostrar. Você conhece nossas meninas e meninos e ouve suas histórias? Muitos já cresceram e também são resgatadores, pois já estamos na 2ª geração. É muito legal. Isso é muito legal. Eu adoraria ir. Só saí do país uma vez para Belize, em um trabalho missionário na adolescência. Seria incrível viajar de novo para algo realmente impactante. Não sei, cara. É muito legal. Você falou troybrewer.com. Posso pôr um link na descrição do vídeo, pois acho válido qualquer apoio das pessoas. E se não puderem doar nada, orem. Orem mesmo. Estejam em oração. Nós vamos orar. Porque, cara, nunca é demais oração pra nada, mas especialmente pra essa luta. É uma batalha demoníaca, maligna e espiritual. Obrigado por isso.
Agora, mudando de assunto, quero falar sobre números e tenho várias perguntas. É um assunto com o qual eu posso dizer não tenho nenhuma familiaridade, eu cresci na igreja. Isso não é algo com o qual eu tenha qualquer familiaridade. E pra ser honesto com você, eu sou cético. Então, estou curioso. Eu meio que quero destrinchar essas coisas, quero analisar e entender. Então, eu sempre ouço o termo numerologia e penso nisso como, tipo, uma prática de seita ou, sei lá, seja lá o que for. Então, só pra começar do básico, o que você faz com os números? Você os observa para prever passado ou futuro, como isso impacta o presente. Como isso aponta pra Jesus, tipo, todas essas coisas, isso, sabe, pode ser, acho que pode ser algo demoníaco, né? O inimigo está sempre pervertendo e distorcendo tudo. Então explica tudo isso de um jeito básico pra alguém que está, tipo, o que é isso afinal? Bom, sim, olha, eu agradeço tudo isso, cada parte disso, e quero te dizer o seguinte: se não aponta pra Jesus, é demoníaco, porque não há poder nos números. Eu preciso te dizer isso. Irmão, você pode morar na rua Mockingbird, 1313, e ser um fanático por Jesus. O poder não está nos números, mas na palavra de Deus. Às vezes, uma das grandes vozes do Senhor, biblicamente e em todo o reino, é como as coisas são pesadas, numeradas e medidas, todas glorificando o Senhor. Elas mostram o lugar e momentos certos para o milagre certo acontecer. Não sou numerólogo nem mexo com feitiçaria. Assim como eu combatendo o tráfico de pessoas, quando me envolvi nisso, quando me converti, abri uma Bíblia. Eu não sabia como ler. Então perguntei para alguém, por onde eu começo? E ele disse, você precisa começar pelo livro de João. E eu fiquei tipo, ok. E ele falou, leia as letras vermelhas. E eu, ok, vou ler as letras vermelhas no livro de João, comecei a ler e tudo mais. Agora chego na parte da rede com 153 peixes. Fiquei pensando, por que 153? Percebi que querem que você saiba esse número. E eu pensei, ué, o que é isso? E de repente me ocorreu. Aposto que na Bíblia esse é o número de pessoas que Jesus trouxe para o reino. Então eu fui conferir em Mateus, Marcos, Lucas e João. E são 153 pessoas, terminando com o ladrão na cruz, que Jesus trouxe para o reino. Uau! E eu pensei, isso aqui está cheio de números. Na verdade, se você é alguém que vai juntando as peças e acaba ligando os pontos. E há uma revelação incrível nisso, sabe? Então eu cheguei em 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, e eu contei. O amor é bondoso. O amor é isso, aquilo. Eu fui passando e são 16 dessas características. E então eu comecei a perceber que toda vez que você vê o número 16 na Bíblia, tem a ver com o amor de Deus. São atributos do amor de Deus. E eu fiquei tipo, uau! E eu comecei a encontrar todos esses 16 por toda a palavra de Deus. E então eu vi isso na história. Certo. Lincoln foi o 16º presidente. Ele é o presidente que deu a sua vida. E ninguém tem maior amor do que esse, certo? Que alguém dê a sua vida. E eu comecei a ver isso na história. Comecei a ver isso em tudo ao meu redor. Eu pensei, você sabe por que isso está na história? Você sabe por que isso está em todas as coisas criadas? E você sabe por que isso está na Bíblia? Porque o autor é o mesmo. Então o herói é sempre Jesus. Não é o seu conhecimento que te faz poderoso. Isso é ridículo. Isso é feitiçaria. E eu não quero nada a ver com isso. Mas a Bíblia diz claramente tudo. No reino tudo é contado, tudo é pesado, tudo é medido, e até mesmo o número do incontável é um número. Essa é uma categoria profética que tem um entendimento bíblico tremendo. Então, só para provar para você que eu não acredito no poder dos números, meu aniversário é 12, 6, 6, 6. Quero dizer como você gostaria de ser um cara dos números e seu aniversário ser 6 de dezembro de 1966. Poxa, né, Jesus? E pessoal, eu sabia que vocês iam gostar disso. Bem, então não há poder nos números. E é verdade. Isso é verdade. É verdade que as pessoas fizeram coisas terríveis com números. Quero dizer, coisas terríveis, e blasfemaram contra Deus com isso. Mas também é verdade que fizeram isso com sexo. Nós não dizemos, vamos ser celibatários para sempre. Fizeram o mesmo com dinheiro e não falamos, vou viver na pobreza. Então, somos meio hipócritas nisso simplesmente porque muitas vezes somos ignorantes em relação à importância disso para a palavra de Deus e a importância que tem para Jesus que entendamos a linguagem que ele está falando através dos números. Sim. Pra mim, sempre vejo casos assim. Recentemente teve um homem na África prevendo a data do retorno de Jesus. Não sei se você viu, mas acho que não era em setembro. Era pra Jesus voltar, mas ele errou nessa previsão porque disseram que estava usando o calendário errado, então mudou pra outubro, que já passou, e agora adiou pra 2026. Vemos muito isso, onde pessoas usam números ou tiram conclusões. E, sabe, você disse algo sobre se você é um coletor de pontos, você pode conectar os pontos. Bem, essas pessoas parecem que estão coletando alguma coisa e tentando conectar alguma coisa. Então, como você pode discernir, sabe, além do Espírito Santo, certo? Tipo, como as pessoas devem discernir se essa é uma informação boa ou ruim? Se algo vai contra as Escrituras, eu sei que não está certo.
Mas, sabe, eu só acho que isso pode ficar muito confuso. É o que vemos, especialmente nessa era da informação, com tanta coisa sendo jogada na internet o tempo todo. Então, qual é o seu conselho diante de tudo isso? Meu conselho é: não se trata de números, mas de Jesus. Teremos informações e o Senhor quer que as tenhamos, Cliff Buell. Ele quer que a gente, quero dizer, você sabe, é a glória de Deus ocultar uma coisa, mas a honra dos reis é investigar o assunto. Então, se eu puder falar com você. Então, eles estão chegando. Esse cara, ele quer ser o cara que anuncia pro mundo. Ele sabe a data que Jesus vai voltar. Então ele usa números. Ele usa de tudo. É tipo assim: ei, eu quero bater nesse prego. Então tudo o que eu tenho é um martelo, certo? É mais ou menos assim. Não. Não é pra isso que serve. E não é assim que funciona. Como funciona é: saiba disso. É uma linguagem. Então deixa eu, se eu puder explicar a linguagem, tudo bem se eu te contar sobre isso, Cliff? Existe uma linguagem dos números? Então funciona assim. Os hebreus não têm numerais, certo? Eles usam, na verdade, as letras do alfabeto deles de 22 letras como numerais. O A é 1, o B 2 e segue até 10. Depois 20, 30, 40. Ao chegar a 100, vai até 400, totalizando 22. Aliás, 22 é o número bíblico para a luz. Então é como sabe, é a revelação da luz. Você sabe, há 22 amêndoas no candelabro. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos representando a luz da revelação. É um tema vasto sobre o qual escrevi um capítulo inteiro no meu livro. Quando a luz se acende, é 22. Bem, consequentemente, a palavra de Deus, um dos idiomas em que ela realmente foi escrita, é o hebraico. E eles não têm numerais, então você e eu temos 1, 2, 3... E então, o número 1 tem um ângulo, o 2 tem 2 ângulos, o 3 tem 3 ângulos, o 4 tem 4, o 5 é assim, mas de um jeito estranho. O 7, com o símbolo de hashtag, na verdade tem 7 ângulos. Então, são apenas símbolos e você conta os ângulos e sabe qual que é o número. Cara, os hebreus não mexem com isso. Os gregos também não mexem com isso. Eles usam o A, B, C, D e assim por diante. Então, o que isso significa é que cada palavra na Bíblia também é um número, cada palavra. E isso fazia parte da vida dos escritores da Bíblia. Isso era uma parte importante da vida deles. Apesar de não ser central no cristianismo ocidental, isso era importante. Os autores da Palavra de Deus assumem que você sabe disso. Então, muita da grande revelação dentro da Palavra de Deus, muito disso se baseia no seu conhecimento sobre isso. E nós perdemos isso ao longo dos séculos como povo. Um bom exemplo, por exemplo, sempre que a Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém, certo? Nós pensamos, ok, ele nasceu em Belém. Isso é uma localização geográfica, mas também é um número. O número é 490... Então, casa do pão é o que Belém significa. E casa do pão, se você contar, se você usar as letras para contar, é o número 490. Sim, ok. Na verdade, eu já ouvi essa antes. Já ouvi toda a explicação sobre o 490, então fico feliz que você tenha mencionado isso. E vou deixar você compartilhar, assim quem não ouviu ainda pode ouvir. Mas isso pra mim foi de explodir a cabeça. Eu fiquei tipo, meu Deus, então eu consigo ver que realmente tem algo nisso. Número. Sempre gostei disso. Tipo, então vai em frente, vai em frente. A Bíblia inteira, todas as escrituras são assim, mano. E tem 31.171 versículos em uma Bíblia King James. Ok, eu sou meio psicótico, cara. Conto tudo, mas continuo psicótico. Então sou tão... Sempre que, se a casa do pão ou Belém é o número 490, e se Jesus diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Então, pão, existe o pão do perdão. Esse é um grande tema profético em toda a palavra de Deus. Jesus nasceu na casa do pão e o pão é o perdão. E então perguntaram, Jesus, quantas vezes devemos perdoar alguém? 70 vezes 7, isso mesmo. Então é 490. Então ele presume que você vai ligar todos esses pontos porque você entende. Mas nós estamos aqui pensando, quero dizer, a gente não faz ideia. Vemos tudo por uma perspectiva ocidental, por isso precisamos voltar às origens. Esse é um ótimo motivo para voltar às raízes hebraicas e compreender o real significado das palavras. Porque Jesus disse que cada ponto e cada traço, ou seja, cada cruzamento do T e cada ponto do I deve ser cumprido, o que significa que a forma como está escrito é profética. Ao perceber isso na palavra de Deus, você passa a ver ao seu redor. Você começa a perceber, o número numérico, o número ou a gematria para o nome Jesus é 888. É isso no grego. Cara, você está lá cuidando da sua vida. Você abastece o carro. $88 é $88 e 8 centavos. Você pensa, Jesus apareceu no posto de gasolina. Parece bobeira, mas a Bíblia diz, reconheça-o em todos os caminhos e ele endireitará suas veredas. Amém. É sobre andar com Jesus. Não se trata de ser algum maluco vidente. Trata-se de realmente glorificar o Senhor em cada momento da sua vida e perceber coisas que você normalmente não perceberia. É isso.
Então todo mundo está preocupado com 666. Tudo o que você precisa saber é o 888 Amém, que significa novos começos, certo? O cumprimento de novos começos. Outro nome para Jesus, é claro, é Cristo. E a gematria, ou o valor numérico do nome Cristo, é 555. Quero te desafiar, cara, a fazer isso. Se você entende que o valor numérico do nome Cristo é 555, vá para o BibleGateway.com. Vá para a versão King James, digite a palavra Cristo e vai aparecer brr. A palavra Cristo está na Bíblia 555 vezes, e esse também é o número. Se você olhar em grego, é o número 555. E aí você vai para a Bíblia, e a palavra realmente aparece na Bíblia 555 vezes, que é super graça. Então, graça é o número 5, então eu não preciso me preocupar com o 666, aquele cabeça dura. Eu tenho que encontrar o 555, e tenho que ir, e tenho que encontrar o 888. É disso que se trata o verdadeiro valor profético de entender os números. Sim, isso é muito legal, de verdade, e alivia bastante o ceticismo. Acho que, como você falou, fazemos ídolos de tudo. Então é muito fácil dizer algo como olhar para números pode se tornar um ídolo, porque, como você disse, você começa a ver números em todo lugar. A gente olha para a hora, a gente olha para todas essas coisas que têm números e o que a gente faz. Podemos transformar isso em ídolo e deixar que determine nossa vida, ao invés de seguir o Criador e usar esses números para apontar para Ele. Gosto disso. Agora tenho uma pergunta. Eu não ia falar sobre isso, mas você citou várias vezes a versão King James como fonte dos números. Por que acha que isso é exclusivo da King James ou realmente é? Sabe, você pode olhar para qualquer tradução, então pode responder. Veja, falo isso porque recebo muitas críticas, já que cada um tem sua tradução favorita, e dizem: essa é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Não, cabeça dura. Isso é uma tradução da palavra de Deus, inclusive é a King James. Acredito que a King James é uma tradução muito superior da palavra de Deus para sua época e estilo. Isso não significa que ela seja melhor para ser aplicada em todas as coisas. Então, eu quero voltar um pouco aqui e dizer que eu fiz um estudo tremendo sobre como a Bíblia é traduzida, o milagre da Bíblia que temos aqui hoje. E quero apenas dizer para vocês, é um processo muito humano, é um processo extremamente humano. Mas isso não significa que Deus não possa agir nisso, certo? Isso não significa que Ele não possa ungir isso, isso não significa que Ele não possa se manifestar profeticamente nisso. Existem algumas traduções da Bíblia que são apenas expressões muito poéticas do que as Escrituras dizem. Mas eu vou dizer o seguinte: não tem como, de jeito nenhum, você fugir de realmente mergulhar na palavra para entender o que ela diz em sua forma mais antiga. E também sobre o que ela diz no idioma, nas palavras de como realmente se traduz, quem estava escrevendo, para quem estavam escrevendo e o momento em que isso aconteceu. Você não pode ter uma fé preguiçosa e depender só de uma tradução. Para o dia a dia, tudo bem usar assim. A palavra de Deus diz isso ou aquilo, mas não são palavras mágicas. Você precisa falar exatamente como a tradução diz. Isso é ridículo. Como sempre digo, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Digo isso porque foi assim que li e é assim que isso ganha vida para mim. Mas permaneço firme na palavra de Deus. Se você não disser, nenhuma arma se formará contra mim só porque não gosta da versão King James e diz, vai se formar. Isso não anula a palavra de Deus. Amém. O problema é, Cliff, a gente gosta de estilos e acha que o nosso estilo é Jesus. E somos assim também com os pregadores. Tipo, eu recebo uma pilha de cartas de ódio toda semana porque apareço na televisão. E o que eu percebo é que às vezes eles estão certos. Às vezes eu leio minhas cartas de ódio, e eu realmente leio minhas cartas de ódio, e dou risada delas. E eu guardo para usar como papel higiênico caso a gente tenha, você sabe, algum problema de novo. Vou imprimir meus comentários para isso. Na verdade não, o que eu percebo é que às vezes as pessoas estão certas, eu disse alguma coisa, eu penso, não foi certo o que eu disse, e às vezes eu fico tipo, bem, às vezes eu conto uma história e digo, você não contou exatamente do jeito que contou outro dia. Cara, eu não sou uma máquina, eu sou um cara. É nesse contexto que estou pensando agora. Você está certo, vou tentar não repetir isso, desculpa. O que percebo é que muitos não gostam do meu estilo e acham que é coisa do diabo, porque só enxergam Jesus por uma lente limitada, sem querer ampliar essa visão. No fim, é só um estilo. Dizem, você usa boné. Você sabe quantas mensagens de ódio recebo por usar boné na igreja? Já adicionaram 614 leis ao Antigo Testamento? Na verdade, era para ter só 613, o mesmo número de sementes em uma romã. Por isso, ela fica pendurada na roupa do sumo sacerdote. Enfim, mas eles adicionaram a 614ª lei. Não usarás o boné. Isso é uma besteira. Você inventou isso. Isso é só porque a sua cultura acha legal. A Bíblia diz para cobrir a cabeça. É isso que a Bíblia diz. Mas vamos ignorar a Bíblia. Vamos seguir qualquer tradição boba que a gente tem. Então eu fico tipo, pô, cara, isso é só um estilo, é só isso.
E eu acho que é a mesma coisa, infelizmente, com as traduções da palavra de Deus. Mas o que eu tento fazer é, quando faço a gematria, eu só faço com a versão King James. Não porque ela seja a palavra de Deus, mas porque é um padrão que eu sempre mantive. É isso. E eu acho que se você mantiver o padrão em outra tradução, eu acho que o Espírito do Senhor também vai agir sobre isso. É, é, é. E claro, você provavelmente não tem tempo no dia para testar todas as traduções. Isso seria ridículo. Talvez eu complique as coisas aqui. Ao mudarmos de estado, tivemos que buscar uma nova igreja e passamos a frequentar uma igreja batista tradicional. Amo essa igreja e as pessoas, mas é engraçado. Eu uso camiseta e me visto bem casual enquanto todos lá estão de terno. Então nos destacamos bastante, o que acho engraçado. Sabe, a maioria das pessoas não liga, elas continuam sendo acolhedoras. Obviamente vejo alguns olhares e tal, mas era só pra dizer o que você falou, tipo, cada um tem seu estilo particular de como as coisas devem ser, de como tem que parecer. E sabe, eu amo essa igreja, não estou tentando falar nada de ruim sobre ela, claro, claro. Obviamente estamos no processo de nos tornarmos membros oficiais, mas é engraçado porque estamos vivendo isso em tempo real, nesse ambiente. E, sabe, eu uso esses bonés. Eu sou a única pessoa em toda a congregação usando um boné. Estranho, você é estranho. Você é tão estranho. Tão fora da lei, eu adoro isso. Minha esposa já disse várias vezes. Ela fala, sabe, eu nunca quero me moldar a essa igreja. Ela diz, a gente pode ir, podemos ser membros, mas eu não quero começar a parecer com eles. Eu não quero começar a me vestir como eles. A gente precisa se manter fiel, pelo menos a quem a gente é, a forma como nos representamos. E não precisa parecer com as pessoas só pra seguir Cristo, certo? Então, bem, Na Open Door Church, nos tornamos religiosos ao tentar não ser. Somos tão falhos quanto qualquer um. Alguém aparece de terno na igreja e todos acham que é o diabo. Eu só penso, deixa o irmão usar terno. Estamos ficando doidos. Parece até que estamos no crack. O que há de errado com a gente? Acho isso incrível, eu adoro. é incrível. Como disse, posso me complicar porque vão dizer que agora sou batista, mas essa é só a verdade em que o Senhor nos colocou. Já frequentei todo tipo de igreja. Cresci em igreja metodista e também fui a carismáticas bem intensas, onde expulsam demônios durante o culto e todos falam em línguas. Eu já passei por tudo isso e, tipo, eu realmente não tenho uma preferência definida. Sabe, tem algumas coisas pequenas, mas no fim das contas é assim. Senhor, onde quer que o Senhor queira me colocar. E é aqui que estamos. Onde eu encontro Jesus, eu estou em casa. E eu sou seguro o suficiente comigo mesmo. Se todo mundo não tem o mesmo estilo de adoração, eu não ligo. Por que eu ligaria? Sempre falo assim, Cliff Buell, sou não denominacional não por ser contra denominações, mas porque nenhuma respeitável me aceitaria. É isso que quero dizer. Isso é bom. Isso é bom. Não, isso é engraçado. Isso é engraçado. Quero garantir que falemos sobre sua história dos nefilins, dos gigantes. Você está rindo, mas preciso insistir. Acho que já te contei antes, mas esse é o vídeo. Descobri você por esse vídeo, mas já reagi a ele algumas vezes no meu canal. Na primeira reação teve milhões de visualizações, explodiu. E claro, estou vendo tudo. Isso é falso. Isso é uma mentira, sabe? O comentário mais curtido, eu acho, é: se a Bíblia diz, eu acredito. E eu fico tipo, amém. Então, cara, Eu já vi seus clipes sobre isso. Eu vi mesmo. Só agora percebi isso. Eu vi seu short sobre isso. sim, eu vi isso e quando pude falar com você, pensei que precisávamos conversar sobre isso. Então isso causou bastante polêmica. E eu fiz uma pequena pesquisa por conta própria quando comecei, tipo, quando descobri isso, certo? Eu assisti a um podcast inteiro que você fez com um cavalheiro cujo nome eu não consigo lembrar. Caso contrário, eu faria uma menção a ele. Tony Merkel. Sim, pode ter sido esse mesmo. Sim, Posso ser que foi o Tony Merkel. sim, foi ele mesmo. Então, eu não sei. Eu dei uma pesquisada só pra ver, tipo, sabe, eu sempre acreditei que era legítimo, não me soou estranho no espírito, e eu fiquei tipo, claro, acho que tem uma parte de mim que quer que seja verdade. Depois eu fico pensando, quero ir pro México e encontrar um gigante, sabe? Mas é tipo, tem muitas perguntas, né? Tem muita gente fazendo perguntas, e eu encontrei as respostas que eu pensei, essas são as respostas pra essas perguntas, mas acho que pra isso aqui, vou deixar você contar a história. Qualquer dúvida que eu tiver, pergunto aqui e a gente esclarece. Se restarem dúvidas, resolvem com o Senhor. Vamos ouvir, certo? Tudo bem. Não, tudo bem. E cara, isso está totalmente fora da zona de conforto das pessoas, e eu respeito totalmente isso. Mas, minha vida inteira foge do que as pessoas consideram normal. Quando você conhece o Senhor... Geralmente é assim. Não, exatamente, cara. Também quero dizer isso. Não queria ser conhecido como o cara que viu um gigante. Isso foi há anos e não contei pra ninguém. Toda a minha equipe sabe porque meu filho estava comigo, e também viu. Meu pastor executivo estava lá. Ano passado eu estive na NRB, Encontro dos Radiodifusores Religiosos Nacionais, e Tony Merkel estava lá. E eu adoro o Tony Merkel. Eu falei, vem aqui. E a gente estava conversando. Eu me empolguei no momento, e as câmeras não estavam em mim. E eu disse, cara, você sabe que eu já vi um gigante, né? E ele ficou tipo, o quê? Eu falei, eu vi. E de repente já tinha saído.
E eu pensei, cara, fui tão idiota. Eu não planejei isso, mas já aconteceu. Melhor contar pra todos. O que você quer saber? Conte a história novamente para quem ainda não ouviu, assim podemos recortar e divulgar na internet. E aí qualquer pergunta que eu tiver, sabe, que talvez ainda tenha depois disso, mas eu adoraria ouvir de novo. Então, nós temos um lugar chamado Redemption Ranch. Temos várias Redemption Ranch espalhadas pelo mundo, e essa fica em Chiapas, no México. Chiapas, México, fica lá na fronteira com a Guatemala. É uma área controlada pelo cartel. Então, o governo do México não controla essa área. Eles controlam algumas partes, mas a parte onde nós vamos é controlada pelo cartel. E também é um lugar muito obscuro. A feitiçaria lá é algo fora do comum. Há sacrifício humano, há sacrifício de animais, há sacrifício de crianças. E nós resgatamos crianças disso. E uma das grandes lendas que existem lá e que as pessoas comentam o tempo todo é sobre os gigantes que estão na região e como as crianças são sacrificadas para eles e esse tipo de coisa. Bem, obviamente nunca tínhamos encontrado nada assim antes. Então, estamos lá embaixo. Estamos resgatando crianças. Estamos cuidando da nossa própria vida. E esse grupo de grandes homens e mulheres de Deus nos levou até o monte de oração deles, onde eles jejuam, oram e simplesmente clamam a Deus. E cara, quando essas pessoas oram por você, é o dia inteiro. Não é como se você fosse lá. Eles fizessem uma oração educada e depois fossem embora. Você senta numa cadeira, eles te dão água e você fica lá sentado. Com 40 pessoas, um ora por 1 hora, outro por 15 minutos, eles realmente oram por você e se dedicam. Eu também, cara. Isso é incrível, não vou perder essa chance. Então eu estou sentado lá, quieto no meu canto. Bom, depois de algumas horas, e aliás, tudo isso é em espanhol. Então, sabe, eu mal falo inglês. Depois de algumas horas, você pensa, beleza, só preciso orar no espírito, só preciso fazer minha oração. Depois de um tempo, é preciso esperar e estar na presença do Senhor. E tudo bem. As montanhas de Chiapas são enormes, com 18 mil pés de altura. A montanha mais alta da América tem pouco mais de 14 mil pés. Então essas montanhas são realmente impressionantes. É lindo. E eu estou olhando. Eu me entedio, e me entedio muito fácil. E estou olhando ao redor e olhando para essa montanha. E eu pensei, se eu fosse desenhar aquilo, porque eu gosto de desenhar e gosto de rabiscar e tudo isso, eu fiquei tipo, uau, olha só. Olha aquela crista bem ali na frente, tem um vale entre a gente e dá uma olhada. Eu pensei, se eu desenhar aquilo, sabe o que mais? Eu ia centralizar naquela única árvore ali, numa crista pelada com só uma árvore. As pedras ao redor eram legais. E enquanto essas pessoas estão orando por mim, sabe, eu estou olhando para aquilo e pensando, tipo, sabe de uma coisa? Acho que vou até desenhar isso. Ei, cara, vocês podem trazer meu diário pra mim? E eu só estou meio que esboçando aquilo e tudo mais. Olho novamente e agora vejo 2 árvores ali. Olho novamente para baixo e percebo, estava observando há um tempo e não havia 2 árvores ali. Eu fico tipo... E então penso, como é que eu poderia ter deixado de ver aquela outra árvore que está bem do lado daquela árvore? Eu fico tipo, tem uma árvore só. Começo a olhar para aquilo e as coisas ficam estranhas. Aquilo deixou de ser uma árvore, 2 braços saíram e mudou de forma. E era um gigante. Quero dizer, era do tamanho da árvore que estava ao lado, que devia ter uns 6, 7 metros de altura. Eu não sei. E ele meio que balançou os braços, se moveu uns 2 pés para o lado e ficou congelado de novo. E aí parecia exatamente uma árvore. E eu pensei, o que foi que eu acabei de ver? E eu fiquei olhando pensando, o que diabos eu acabei de ver? E eu tentando entender, será que estou vendo algo no espírito porque estou nesse ambiente espiritual enorme? Será que estou vendo algo natural? Tipo, o que é isso? E aí em alguns instantes acontece de novo. Os braços saem, eu vejo 2 pernas. Ele se move um pouco, muda de posição, coloca os braços assim e fica igual a uma árvore, como se mudasse de forma o tempo todo. E eu simplesmente fico olhando para isso e observo por muito tempo. Percebi que essa coisa ouve a oração vinda desta montanha. Estamos em uma montanha, e ela está na montanha ao lado. Não fica tão longe, mas ainda é uma boa distância, é uma crista. Eu só estava sentado e pensei, estou vendo o que acredito ser um Deus com um D minúsculo, criado por Deus Todo-Poderoso, um ser demoníaco caído daquela região como o príncipe da Pérsia. E eu tenho ouvido todas essas crianças dizendo que eles sacrificam crianças para o gigante. Então esses traficantes que nós prendemos, eles sacrificam crianças para esse gigante. Eles fazem rituais de sangue debaixo dessa coisa. Pensei, isso é um demônio com alguma forma física. Então... Isso confunde as pessoas no mundo ocidental. Eles acham que todos têm que ser etéreos. Não, eles não precisam ser etéreos. Eles podem ter forma física de verdade. Os vigilantes são os filhos de Deus, em Gênesis capítulo 6. Eles são tão físicos que conseguem se reproduzir com humanos, indicando que nosso DNA é mais próximo do deles do que o de cães e gatos. Então eu fiquei tipo, ok. E eu estava olhando para aquilo e disse para ele,
eu vejo você, seu demônio do inferno. E ele me ouviu. E eu falei mais ou menos nesse tom. Eu só disse, eu vejo você. Vamos resgatar mais crianças e você não pode impedir. Eu te repreendo em nome de Jesus. Temos direito de estar aqui e comecei a falar com ele. Então aquilo ergueu os braços e fez um gesto ameaçador, balançando pra frente e pra trás. E foi assustador, cara. Era assustador e era grande. E os braços dele eram desproporcionais. Era grande. Fiquei surpreso e disse: Não, senhor, você não pode mais ficar com essas crianças. Jesus Cristo nos enviou para este lugar. Chamei meu filho. Vem, Ben. Eles vieram. Aquilo já não parecia uma árvore, só estava parado lá em cima, ao lado da crista, como se dissesse: Quer, venha pegar. Essa era a sua atitude. E meu filho veio e eu disse: Ben, o que você está vendo lá em cima, no topo daquela encosta? E ele é meu filho. E ele é meio cabeça dura. Ele se virou e disse: Uau, é um gigante, cara. Eu gostei e disse: Com certeza é. Falei: Estamos te vendo e contra você, fincando uma bandeira aqui. Jesus Cristo está presente. Estamos resgatando crianças e você não pode impedir. Então chamei meu pastor executivo, todos ainda oravam intensamente ao meu redor. E ele veio e eu disse: Fica tranquilo, cara, não entre em pânico. Vira e olha naquela encosta e diz o que acha que vê. E ele disse: Meu Deus, é um gigante. Agora já somos 3 que estão vendo isso. E quando Jerry disse isso, a coisa meio que fez assim e virou. Quando virou, mudou de forma rapidamente como num piscar. Árvore, pessoa, árvore, pessoa. Depois desceu a encosta e sumiu. Isso, eu não sei. Eu acredito. E pra mim? Eu te dou minha palavra como homem de Deus, bem aqui. Escute, eu temo o Senhor. Eu temo o Senhor. Eu te prometo, te dou minha palavra como homem de Deus, que essa é uma história verdadeira. Sim. Não, eu não acredito totalmente em você. Minha esposa e eu já falamos antes sobre os gigantes nefilins. A gente tem aquelas conversas divertidas, tipo, você ainda acha que eles estão aqui? E o que a Bíblia fala sobre isso? Nos dias de Noé. Sim. E nós dois sempre concordamos no fato de que eu acredito que eles ainda estão na Terra hoje. E você sabe, você pode pesquisar na internet e encontrar todo tipo de vídeo. E é tipo, talvez sejam reais, talvez não sejam. A maioria deles não é. Então, é como quando você ouve outro crente dizendo, não, isso foi o que vimos. E tipo, a sua experiência de, sabe, nós estávamos orando e parecia que aquilo estava observando vocês. Claramente há uma batalha espiritual acontecendo. Não estávamos só viajando pelas montanhas quando o gigante apareceu. Vocês estavam agindo no mundo espiritual e algo tentou se opor. Acho isso incrível. Agora, a pergunta ou comentário mais comum que eu via era, por que você não tirou uma foto disso? Você olhou pra isso, acho que no vídeo você disse que ficou olhando por, sei lá, 10, 20 minutos, seja lá quanto tempo foi. E é tipo, então por que você não tirou uma foto? E por que não gravou um vídeo? Então vou deixar você responder isso. Bem, eu não há motivo para levar um celular com você quando está nesses lugares. Quero dizer, não tem sinal. Não tem. Tudo o que você vai fazer é perder o aparelho. Sabe, você não leva seu passaporte, você não leva seu celular, sabe? Você está na selva. E é difícil para muita gente entender isso. E cara, eu não sei, outra coisa também é que, mesmo tendo olhado para aquilo por mais de 20 minutos, eu diria que os primeiros 10 minutos foram só eu tentando entender o que estava vendo. Tipo, o que diabos é isso? Não foi como se tivesse um gigante ali e alguém dissesse para pegar uma câmera ou celular. Não foi assim. Foi tipo, o que eu tô vendo? E lembre-se, isso também aconteceu em um ambiente de oração por horas. Então, é assim que eu responderia. Do momento em que meu filho viu aquilo até o momento em que o gigante foi embora, foi cerca de 1 minuto ou 1 minuto e meio. Entre o momento em que Jerry viu aquilo e o momento em que o gigante foi embora, se passaram 15 ou 20 segundos, E eu vi que alguém da sua equipe comentou na postagem dizendo que você não leva o celular porque não tem sinal. Isso nunca foi dito ou mostrado nos vídeos. Hoje todos perguntam por que não tem foto ou vídeo. Quando vi acontecer fez sentido pra mim. Eu também posso te dizer isso, cara. Quando você está resgatando crianças, você não quer ter um celular com você, cara. Porque eles vão vasculhar tudo. Eles vão descobrir quem são seus filhos. Eles vão achar tudo. Simplesmente não se leva um celular com você, cara. Quando você resgata crianças, você não faz isso. Isso pode te matar. E também pode matar pessoas que você ama. Além disso, a gente tinha acabado de participar de vários cultos na igreja. Você tira várias selfies. E aí eles têm as fotos. Se o cartel pegasse a gente, eles teriam as fotos dessas pessoas. E é difícil explicar pra quem vive nessa cultura do celular, que anda com o telefone o tempo todo, 24 horas por dia, mas cara, a gente não faz isso. Ao fazer isso, você simplesmente não leva o celular. Não, isso faz todo sentido. Sim, acho que essa era a maior dúvida. Sinceramente, não sei se tenho mais alguma pergunta. Acho que foi uma experiência legal. Você pode pensar diferente porque foi a sua, mas pra mim, ouvir isso e pensar é interessante passar por algo assim. Foi legal.
É uma daquelas coisas sobre as quais a Bíblia fala. E é tipo, pela fé, sabe? Eu acredito que tudo na Bíblia é verdade, mesmo que eu não vivencie tudo o que a Bíblia diz. Então, vivenciar algo assim, pra mim, é quase como confirmar a veracidade da Bíblia. Não que eu precise disso, mas é mais uma confirmação de que a Bíblia é verdadeira, tipo, isso é real, sabe? E ver algo assim. Acho isso muito legal e agradeço por compartilhar, mesmo sabendo que talvez não seja a sua história favorita. Mas Sabe, cara, eu tô tentando parecer confiável, cara. Eu tô tentando parecer confiável. Mas tudo bem. Sabe, o que é realmente quer dizer eu realmente vi. Quero dizer, eu já vi coisas sobrenaturais pelo mundo todo. Esta realmente chama a atenção das pessoas, por causa da época em que vivemos. Jesus disse que seria como nos dias de Noé, quando havia gigantes na terra. Isso é parte importante da Guerra da Semente. E isso é uma grande parte do plano de Satanás para tornar os seres humanos irredimíveis, que é sobre o que a marca da besta trata, que é tudo isso, as bestas da terra. Se você observar as bestas, verá que são Nefilim. A Bíblia diz que se não me servirem, as bestas do campo virão e levarão seus filhos. Você acha que ele fala de chacais? Não, não é isso. Eles são apenas bestas. Então talvez a gente possa voltar e falar sobre toda essa questão dos Nefilim um dia desses, porque eu adoro falar sobre isso. Mas posso te dizer, isso acaba sendo uma grande parte do tráfico de pessoas. Isso faz parte do sacrifício de crianças e estamos profundamente envolvidos. Não esperava ver esse dia. Mas interessante, Cliff, foi que eu disse pra ele. Jesus está aqui e não há nada que você possa fazer. E eu realmente falei isso. Eu te prometo, eu disse isso e isso deixou ele bravo. E ele ficou irritado, tipo, ok, então, vamos resolver isso agora. E ele era assustador. Estou te dizendo, mesmo se eu tivesse uma metralhadora totalmente automática, que você sabe, eu tenho dessas espalhadas pelo mundo todo. Eu não me sentiria seguro enfrentando essa coisa com qualquer arma. Era realmente assustadora. Mas eu não estava com medo, pois estava na presença do Senhor. Eu tinha uma equipe de oração comigo e contei a ele como as coisas eram, mas ele não gostou. Então, adoro isso. Muito obrigado, cara. Sou grato por ter você aqui e espero que isso leve as pessoas de volta a Jesus. Eu sei que estamos falando sobre os Nefilins e é meio divertido, mas no final das contas, como você disse, você se firmou na autoridade de Jesus. E eu acho que essa é uma mensagem pra todos, não importa qual seja o gigante, sabe? Não é aquele sermão estereotipado de Davi e Golias, mas qualquer coisa que apareça na sua vida que tente se levantar contra você, sua família, seus filhos, você pode se firmar na autoridade que lhe foi dada por Jesus Cristo. E eu acho que isso é um bom lembrete pra todos. Foi divertido, adorei e aprendi muito. Espero que quem ouvir também aprenda, Troy. Muito obrigado novamente. E é isso, vamos ter que fazer isso de novo e conversar mais sobre os Nefilins. desafio você a me chamar de novo. Foi um privilégio. Obrigado. Incrível, muito obrigado.